Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal O Lucro do Saber. Aqui quem fala com vocês é o Fábio. Pessoal, vamos para um vídeo hoje que é muito pedido, muito solicitado. Recebo inúmeras mensagens pedindo esse vídeo, tá? Que é o cálculo do preço justo de ações pelo método do fluxo de caixa descontado. Existe muito material na internet sobre isso, mas o cerne, o que realmente precisa ser passado para os novatos, para os pequenos investidores, não é passado. O que não é passado? O local que se encontra as informações. Lá o pessoal ensina a fazer o cálculo, tudo beleza, coloca o NOPAT, coloca a depreciação e amortização, mas aonde achar isso? Como que eu calculo o NOPAT? Então, são dúvidas, são questões que deixa o pequeno investidor, aquele que não está adaptado em fazer esse tipo de cálculo, não está adaptado em buscar essas informações, deixa a pessoa louca. A pessoa fala, eu quero fazer, eu quero saber o preço justo da minha ação e o que acontece? Eu não tenho, eu não sei onde achar. O cálculo eu sei fazer. Tem muita gente que sabe fazer o cálculo, mas tem muita gente que, apesar de saber fazer o cálculo, não sabe onde encontrar as ações, os dados para poder calcular o preço justo das ações. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Até hoje eu não vi um vídeo completo como esse aqui que eu vou passar para vocês, perfeito? Então, vem comigo aqui, vamos calcular o preço justo de uma ação pelo método fluxo de caixa descontado. Eu fiz para vocês... Eu fiz para vocês uma tabela, automatizei algumas coisas e enchi ela de informações para que facilite você quando você for fazer o seu cálculo. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você fazer o cálculo do preço justo de suas ações, certinho? Porque essa tabela que eu vou deixar disponível para você aqui embaixo na descrição desse vídeo, gratuitamente, sem precisar fazer cadastro, sem precisar mandar e-mail, aqueles cálculos, aqueles cadastros doidos que o pessoal pede para te mandar uma tabela, para te mandar um e-book, não tem nada. Eu vou deixar o link aqui brutão para você entrar, fazer o download e já ter acesso logo a essa tabela, tá? Que é de suma importância para você, para mim, para todos nós que somos pequenos investidores. Primeiro de tudo, quando eu chegar na tabela, você vai abrir ela, você vai ver os passos. Tem 5 passos para que você encontre o preço justo de suas ações, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que definir a ação. Que ação que eu vou calcular? Aqui nós vamos fazer como exemplo o cálculo do preço justo das ações da Cielo. Tá? As ações da Cielo têm sido muito faladas, têm sido muito comentadas. O senhor Luiz Barsi tem falado muito das ações de Cielo em entrevistas, tá? Então, vamos pegar ela como exemplo, vamos ver qual que é o preço justo dela pelos dados atualmente, certo? Ressalto aqui que não é uma indicação de investimento, é simplesmente para fins didáticos, perfeito? Então, vamos lá. O primeiro passo, eu tenho que fazer o cálculo do fluxo de caixa livre da minha empresa, tá? O fluxo de caixa livre do acionista. Para mim poder calcular o fluxo de caixa livre, eu preciso de algumas variáveis. O NOPAT, a depreciação e amortização, o CAPEX e a variação do capital de giro, certo? Eu não vou me ater a explicar item por item dessas variáveis que a gente vai fazer, senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar chato de você estar assistindo esse vídeo. Às vezes você já sabe os conceitos e você quer assistir o vídeo simplesmente para alinhar alguma questão do seu cálculo. Então eu não vou me ater a explicar cada item desse aqui. Se você quiser, se você é iniciante, primeira vez que tem contato com isso, quiser falar, eu quero saber o conceito, sabe? Eu quero aprender o que é um EBIT, o que é um NOPAT, o que é um CAPEX. Manda aqui nos comentários para mim, tá? Vocês que acompanham o canal sabem, eu respondo todos os comentários, sem exceção, tá? Nem que for ficar 2, 3, 4 horas sentado no computador, eu respondo todo mundo, detalho o máximo que eu posso no comentário, e se eu não conseguir detalhar ali, eu faço um vídeo explicando, certinho? Então, fala comigo aqui nos comentários. Para mim calcular, a primeira variável que eu preciso é o NOPAT, tá? A primeira variável que eu necessito para me fazer o cálculo do FCL, do fluxo de caixa livre.
E para me calcular o NOPAT, eu preciso de duas subvariáveis, o EBIT e o imposto de renda, tá? O imposto de renda eu já deixei fixo aqui na tabela, já preenchido, porque basicamente as empresas listadas em bolsas possuem a alíquota de imposto de renda em 34%. Então eu já deixei aqui como padrão para a gente, vai estar na tabela que você vai baixar também, certo? Depois a gente precisa do EBIT. Onde eu encontro o EBIT? Onde eu pego esse dado? Deixei aqui para você uma indicação, o site Status Invest, tá? Deixei o link aqui. Todos os sites que a gente for utilizar, você vai ver que tem aqui links para que você entre, perfeito? Então você vai entrar nesses links e vai estar fazendo e vai estar buscando esse dado que você precisa. Então, entrando aqui nesse link do Status Invest, você vai cair nessa página aqui. Perfeito? Nessa página do Status Invest, tem vários dados da empresa, vários indicadores interessantíssimos, tá? Futuramente teremos vídeos aqui explicando alguns deles. Não tem parceria, tá? Ressalto que não tem parceria com o Status Invest, Status Invest, Fundamentei e outros sites que nós vamos ver aqui para coletar informações. Se eles estiverem vendo, alguém quiser fazer uma parceria, estou à disposição, mas não tenho, não tenho parceria. É simplesmente site que eu vi que as informações estão fáceis para você aí que está assistindo poder estar obtendo os dados para que você faça o seu cálculo do preço justo. Perfeito? Então a gente vai descer, se você vai visitar o site, depois você dá uma olhadinha no site, dá uma visitada. Nós vamos chegar aqui na demonstração do resultado do exercício, tá? Aqui se encontra o EBIT, aqui o EBIT, ó. Então o EBIT nos últimos 12 meses foi de 3.412.840.000. A gente vai pegar esse dado do jeito que ele está aqui e vai jogar lá na nossa tabela, ó, 341284. 341284 para ficar fácil. Perfeito? Então a gente já fez. Você vai ver que a planilha já vai calcular o seu NOPAT. Se você quiser fazer à mão, deixei aqui, ó, o cálculo do NOPAT. É o EBIT vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda. Certinho? Vamos agora buscar o dado de depreciação e amortização, onde Status Invest, deixei aqui para você. A gente volta, EBIT, amortização e depreciação aqui. Depreciação e amortização é um dado que você tem que tomar cuidado. Por quê? Apesar dela estar negativa aqui, a gente tem que colocar ela positiva lá, porque é um fator, é uma variável que vai ser somada ao valor, que vai ser recolocada dentro do valor do fluxo de caixa. Perfeito? Então, 942280. 942280. 942.280.000, certo? Você deve estar perguntando, Fábio, por que você não está colocando? Você teria que ter colocado dessa forma aí, ó, certo? Por que eu não coloquei dessa forma? Primeiro que fica números muito grandes. E segundo, que você vai ver que todos os sites que a gente vai visitar para coletar esse dado, eles, vamos dizer assim, ocultam esses últimos zeros para que o número não fique muito grande. Então, eu já embuti esses 3 zeros aqui no finalzinho para que ele faça o cálculo do preço das suas ações, tá? Então, para facilitar você aí que está do outro lado assistindo eu ocultei como os sites fazem, ó. Tá vendo que eles não colocam os últimos 3 zeros? Por quê? Para diminuir o tamanho. Então eu fiz isso para que você pegue o mesmo dado que você está enxergando ali no site, certinho? Para ficar muito mais fácil para que você possa fazer o seu cálculo e compreender essa evolução do cálculo aqui. O próximo dado, a próxima variável é o CAPEX, tá? Vamos procurar
Olha, Status Invest, ele não reporta o CAPEX das empresas, tá? É uma dúvida que eu tenho, vou inclusive perguntar lá no site por que eles não colocam esse dado. Então, como no Status Invest não tem, eu te indiquei aqui outro site, ó, o Fundamentei, certinho? O Fundamentei é esse site aqui, certo? Site bem bacana, tem alguns indicadores também, bem interessantes. A diferença dele é que você vai ter que fazer o seu login, certo? Eu já estou logado aqui minha carinha, certo? Eu já estou logado, perdão, eu já estou logado. É simplesinho, você faz um cadastrozinho nesse site aqui do Fundamentei, não é meu site, tá? Estou só indicando para vocês. Você faz um cadastrozinho aqui, pode fazer o acesso pelo Facebook ou pelo Google, você vai entrar e você vem aqui na barra de procura e digita o ticker da ação, tá? Você clica no nome da empresa que ele vai te dar essa página aqui que eu entrei. Aí a gente vem, vocês vão ver que tem vários dados interessantes aqui, certo? Então a gente vem aqui no final e aqui no final ele reporta o CAPEX da empresa para a gente no ano de 2022. Fábio, por que 2022? Eu estou em 2023. O ano de 2023 não acabou, então a gente utiliza nos nossos cálculos ano cheio. A gente pega lá no ano de 2022. Então, 695 milhões. Como negativo, se atentem aqui, ó, negativo. Então a gente vem menos 695 milhões. Perfeito. O nosso CAPEX já está no lugar. A gente vai para o nosso última variável, que é a variação do capital de giro. Capital de giro, o que é o capital de giro? É aquele dinheiro que a empresa precisa para funcionar no seu dia a dia ali. Só que nós não precisamos do capital de giro, a gente precisa da variação dele de um ano para outro. De 2022 para 2021, qual que foi a variação? O que mudou no capital de giro? Diminuiu quanto? Aumentou quanto? É essa diferença de um ano para outro que é a variação de capital de giro que nós precisamos. Tá? E onde nós achamos esse dado e como nós calculamos? Nós achamos aqui no Status Invest, assim como eu deixei aqui para vocês. Ó, tá? O capital de giro, ele nada mais é, até eu vou corrigir a tabela aqui que vai melhor para vocês. Ó. O capital de giro é nada mais nada menos do que o ativo circulante menos o passivo circulante de uma empresa. É o dinheiro que ela tem menos o que ela deve, certo? E onde a gente acha essas informações? A gente vem aqui no Status Invest mesmo, a gente tem o fluxo de caixa e no balanço patrimonial da empresa, tá? Você vai achar aqui, ó, ativo circulante do ano de 2022 e, dá uma subidinha, passivo circulante do ano de 2022. Qual que vai ser a dinâmica do seu cálculo aí? Se atente aí, meu amigo. Você vai pegar o ativo circulante e dele você vai subtrair o passivo circulante do ano de 2022. Aí você vai ter o quê? O capital de giro do ano de 2022. Ótimo. Aí você vem para 2021. Você pega o ativo circulante de 2021 e dele você subtrai o passivo circulante de 2021. Ok? Você vai encontrar o capital de giro do ano de 2021. Ótimo. Você já tem o capital de giro de 2022 e o capital de giro de 2021. Aí você vai pegar o capital de giro de 2022 e vai subtrair dele o capital de giro de 2021. Aqui na tabela, eu inclusive vou deixar para vocês, eu fiz exatamente isso, ó. Nessa primeira coluna aqui, certo? Eu tenho o ativo e aqui eu tenho o passivo, tá? Então aqui eu peguei o ativo de 2021, subtraí dele o passivo, coloquei um O aqui, o passivo de 2021 e aqui nessa tabela eu tive o capital de giro de 2021, perfeito? Aí eu peguei 2022 e fiz a mesma coisa, como eu expliquei para vocês há pouco.
peguei o ativo circulante de 2022, dele eu subtraí o ativo circulante, o passivo circulante de 2022 e aqui eu tive o capital de giro de 2022. Aí aqui nessa tabela, eu vou até especificar aqui, VAR capital de giro, tá? Eu peguei o quê? Como tá aqui ó, explicando, ó, eu peguei o capital de giro de 2022 e subtraio dele o capital de giro de 2021. Eu tenho o valor de 597 milhões e 560 mil. 597, 560. É esse valor desse jeito aqui que nós vamos levar para a nossa variação do capital de giro, tá? Então, a diferença entre o ano de 2022 e 2021 com respeito ao capital de giro teve uma variação de 597 milhões e 560 mil. 597, 560. É o que a gente traz para cá. 597, 560. Perfeito? Então você vai ver que quando você inserir aqui todas as variáveis, o fluxo de caixa livre reportado aqui em cima pela tabela vão ser de 3 bilhões 97 milhões 314 mil e 400. Perfeito? Então, aqui você já tem o seu fluxo de caixa livre calculado. Perfeito, meu amigo? Então, primeiro passo feito. A gente vem agora para o custo médio ponderado de capital, que é o nosso segundo passo, certo? Aí nós vamos precisar calcular 4 variáveis imprescindíveis para o cálculo do WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Primeiro, o WE, que é o capital próprio, certo? Depois nós vamos precisar do custo do capital próprio, que a gente vai utilizar o método CAPM. Depois a gente vai calcular o capital de terceiro e o custo do capital de terceiro. Vamos lá, vem comigo aqui, não se perde aí não. Vamos lá, é muito detalhe, mas é bem simples da forma que a gente está vendo aqui, certo? Então, calculando o segundo passo do WACC, para calcular a variável o custo de capital próprio, o percentual de capital próprio, tá? A gente precisa do patrimônio líquido consolidado e do passivo total, certo? O patrimônio líquido, a gente vem aqui no status investe e já pega ele aqui, certo? Patrimônio líquido consolidado, ele está aqui junto no balanço patrimonial, aqui onde você pegou o ativo circulante e o passivo circulante. Patrimônio líquido consolidado, ó, 13 bilhões 816 milhões 770 mil, tá? Então esse valor aqui a gente vai estar levando para lá, 13.816,77. 13.816,770. Então, aqui a gente já colocou o nosso patrimônio líquido consolidado. Agora eu preciso, tá, do nosso passivo total. Aonde que ele está? Também aqui, ó. 109 bilhões 780 milhões e 820 mil, tá? Então a gente pega esse valor 109.784,82. 109.784, vamos confirmar lá. 109.784,820. Pronto, a gente já inseriu o nosso passivo total. Para a gente encontrar o percentual de capital próprio, é muito simples. A gente faz o patrimônio líquido dividido pelo passivo total, que a gente vai ter o nosso percentual de capital próprio, certo? Quando você já calcula o capital próprio, automaticamente ele já vai fazer aqui embaixo para você o cálculo do capital terceiro, certo?
Se você tem 13% de capital próprio, você vai ter 87% de capital de terceiros. Perfeito? Então, duas variáveis aqui. Uma a gente calculou pegando, que é o percentual de capital próprio, e automático, por tabela, a gente já calculou o percentual de capital de terceiro. Se eu tenho 13%, como eu acabei de falar, de capital próprio, como é 100% de capital, 87% é capital de terceiro. Agora eu preciso de saber o custo desses capitais, tá? O que é isso, tá? O custo é o quanto me custa esse dinheiro. O capital próprio é o capital da empresa, o capital dos acionistas, tá? E o capital de terceiro são os empréstimos que faz a empresa. O capital que vem através de empréstimo que tem um custo. Então a gente vai utilizar para a gente calcular o custo de capital próprio, o método CAPM, tá? E para a gente utilizar esse método CAPM, a gente precisa de 3 subvariáveis. A gente precisa da taxa livre de risco, o prêmio de mercado e o beta do ativo, tá? A taxa livre de risco, a gente costuma utilizar a Selic. Ah, Fábio, mas a Selic não está 12 e uns quebradinhos? Tá. Só que se a gente utilizar essa taxa de 12 e uns quebradinhos, a gente vai criar uma distorção gigante no nosso cálculo, tá? Por quê? Porque é um consenso no mercado que a nossa taxa Selic, que é a taxa utilizada como base para esse cálculo, tá? A taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, o patamar ideal dela seria em 6,5%, tá? Você pode usar 6, você pode usar 7, vai do seu gosto, mas o que a gente costuma utilizar para não criar uma distorção no cálculo é 6,5%, tá? Então, há um consenso, alguns profissionais que vocês também procurarem, outros profissionais que vocês procurarem, também vai dizer isso para vocês, tá? Entre 6 e 6,5% é a taxa livre de risco, a nossa taxa de juros que é ideal para o nosso país, considerando os fatos históricos. Perfeito? Então, por isso a gente colocou 6,5%, eu vou deixar até fixo na tua tabela, tá? Se você quiser utilizar os 12 e uns quebradinhos, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas para não criar essa distorção, utilize 6,5% ou 6%, perfeito? Depois a gente vai utilizar o prêmio de mercado. Fábio, aonde eu acho esse prêmio de mercado? Tá? O pessoal faz alguns cálculos, o pessoal faz sabe? Mas se tem alguém que é perito, que é expert nessa questão de valuation de ativos, é o professor Damodaran. E ele tem um site, eu não vou falar da história do professor Damodaran, porque é extenso, quem está nesse meio já conhece, vale a pena você aí que não conhece pesquisar sobre o professor Damodaran, que é fantástico o conhecimento dele sobre o valuation de empresas, tá? E o professor Damodaran, com a sua equipe, tem um site onde ele atualiza informações relacionadas ao mercado, e nela tem uma taxa que ele recomenda para se utilizar no cálculo do fluxo de caixa livre, no fluxo de caixa descontado, perdão, é a taxa que ele vamos dizer assim, que ele recomenda que se utilize. O site do professor Damodaran é esse aqui, ele vai abrir já para vocês, tá? O link dele está aqui, ó, tá? pages.stern.new.edu, sabe? A Damodar. Então, quando você clicar naquele link, você vai cair no site, está demorando um pouquinho para carregar, tranquilo, tá? Então, você vai cair nesse site, que é do professor Damodaran. Tem várias informações aqui, tá? Vale a pena você dar uma lidinha, traduzir isso aqui se você não sabe o inglês, tá? E aqui, ó, Implied ERP on October 1, 2023, tá? Tem aqui a taxa que ele indica, ó, 4,47 como Equity Risk Premiums, tá? Então, a taxa
que ele indica para a gente como prêmio de mercado, prêmio de risco de mercado, é 4,47. Perfeito? Certinho, pessoal? Você vai ver que onde você coloca a taxa expressa em percentual, eu também especifiquei aqui para vocês, ó, tá? Eu especifiquei aqui para vocês certinho onde você coloca a taxa. Onde não tem especificado percentual, você coloca em decimal, como foi aqui no imposto de renda. Seguindo, o próximo dado que a gente precisa é o beta do ativo. O que é o beta do ativo? O beta do ativo é aquela, vamos dizer assim, é o quanto o ativo varia com relação ao índice Bovespa. Se o índice Bovespa variar 1%, o quanto esse ativo varia a mais ou se ele varia menos, tá? Qual que é essa variação, qual que é essa sensibilidade do ativo com relação à variação do índice Bovespa? E esse dado a gente encontra no investing.com, tá? Quando você clicar nesse link aqui, você vai cair nessa página aqui. Talvez demore um pouquinho para abrir por conta da gravação do vídeo. Você vai cair nessa página já em português, que eu deixei para você certinho o link para que você possa estar acessando, tá? Demora um minutinho para abrir porque minha internet tá uma beleza, mas tranquilo, vamos lá, tá? Então você vai cair nesse site, ó. Ele já vai trazer, esse site aqui vale a pena você acompanhar ele te traz vários dados, tá? Do mercado internacional, criptomoedas, vários dados. Aqui em cima na pesquisa do site, você vai digitar o ticker da sua empresa, a nossa Cielo 3, tá vendo aqui? Você vai dar um clique em Cielo, que ele vai abrir, perdão, os dados referentes à empresa Cielo para você, certo? Então a gente clicou, ele está demorando um pouquinho, já que ele vai abrir. Não vou cortar o vídeo não, para que você veja o processo mesmo, para que você tenha a ciência de como é o processo. Às vezes sua internet está igual a minha aí, tá? Então vamos lá. Então ele vai trazer os dados de Cielo, o preço atual do mercado. Agora eu estou gravando, são 3h45, tá? Então, se ele abrir essa página aqui, você pode fechar ela. Eu utilizei um bloqueador aqui, perdão. Vou mandar permitir esse domínio, perdão. Para você não vai acontecer isso aqui não, tá? Então, tá? Então, aqui você vai cair nesse site aqui com essas informações. E dentro dessas informações aqui que ele traz sobre o ativo, ó, ele tem o beta do ativo. O beta do ativo é 0,535, tá? Então, a gente tem aqui um ativo com 0,53. A gente vem aqui na nossa planilha, 0,535. Perfeito? A tabela já vai arredondar para a gente. Pessoal, fechamos o custo de capital. Então, o meu custo, eu tenho 13% do capital da minha empresa como capital próprio a um custo de 8,89%. E eu tenho um capital, eu tenho 87% do nosso capital em capital de terceiro, mas qual que é o custo desse capital para mim? A gente vai achar ele através das debêntures, tá? O que é isso? São títulos de dívidas que a gente precisa, tá? Eu nem deixei aberto aqui, já vou abrir aqui com vocês, tá? Quando você clicar no link, ele já vai abrir uma página aqui para vocês. Ele vai levar vocês para um site que se chama debentures.com. Esse site você vai pesquisar as debêntures emitidas por uma empresa, tá? E nós vamos procurar essa debênture para a gente saber qual que é a taxa que a empresa está pagando para aquela pessoa que comprou essa debênture, esse título que a empresa está emitindo, certo? Então a gente vem aqui em emissor, tá? Ó, na opção emissor, quando você clicar naquele link, você vai cair direto nessa página, como eu caí.
Você vem em emissor, pode Cielo, você vai procurar pela Cielo, tá? Quando você clicar em Cielo, você aguarda um minutinho que ele vai trazer os dados de Cielo, tá? Ele carrega, ele demora uns minutinhos, alguns segundos mesmo, é normal, porque ele está buscando no banco de dados dele, tá? Então, olha lá, você já tem a Cielo, aí você vem aqui embaixo e manda enviar. O que ele vai fazer? Ele vai listar para você os títulos de dívida, que são as debêntures, que a Cielo emitiu. Aqui, ó, ela emitiu a Ciel 16 e está registrado. Você clica aqui na opção do ativo, Ciel 16, que ele vai te trazer os dados dessa debênture. O que eu preciso dessa debênture? Eu preciso vir aqui na opção remuneração, tá? Qual que é a remuneração? Ó? O que ele paga? Ele paga tipo de remuneração, ele paga a taxa DI em 100% ao ano, tá? Então quer dizer, ele paga 100% do CDI. Pegou a jogada? Taxa DI é o CDI. Ele paga quanto? Qual que é a porcentagem do CDI que ela está pagando para esse título de debênture? 100%. Então, fica fácil da gente encontrar. A gente entra no Google, vamos lá para o Google e vamos procurar o valor do CDI ao ano nesse momento, tá? CDI hoje. Você vai pesquisar. Perfeito? Alguns costumam colocar 2023, outros não, tá? Então a gente vai colocar CDI hoje. Ele vai pesquisar. Desculpa a minha internet que não está muito boa, mas eu não vou cortar e não vou parar o vídeo para que vocês possam ver como é. Olha o CDI, tá? Qual o valor do CDI hoje? Tá? O CDI está em 13,44 ao ano, certo? 13,44 ao ano. E como que funciona o CDI? Certo? O CDI, geralmente, é 0,10, 0,11 menos, tá? Que a taxa Selic, tá? Ele o CDI basicamente é a Selic menos 0,10. Mas a gente vai pegar esse valor aqui, ó, qual o CDI de hoje, tá? Acumulado 2022, tá? O CDI hoje é 13,44 ao ano. É isso que a gente vai inserir na nossa tabela. 13,44 ao ano. Perfeito? Então a gente inseriu aqui, a gente já tem todas as variáveis preenchidas e calculadas, tá? Para você que quiser fazer à mão, ó, aqui o custo é, no caso, a debênture, o que a debênture paga, a taxa que a debênture paga para os seus credores, que no caso nosso são as debêntures, tá? Praticamente todas as empresas emitem debêntures, se é interessante você buscar. Aqui onde eu coloquei porcentagem acrescida pela empresa, que tem empresa que às vezes paga 100% do CDI mais 6%, 100% do CDI mais 2%. Vai estar específico lá no site, se tiver aqui, por exemplo, ó, tipo de remuneração, CDI mais alguma coisa, tá? Mais 2%, tá? Mais 3%, mais 1,5%. Então, vai estar sempre específico aqui nessa opção de remuneração. Perfeito? Então, nós chegamos ao ponto que nós temos, tá? Só para você entender os dados que você inseriu aqui. Você tem um percentual de capital próprio da empresa, dos acionistas, de 13%. Certo? 0,13%. Você tem um custo desse 13%, esse 13% de capital te custa ao ano 8,89%. Você tem 87% de capital de terceiros, dinheiro
que você pegou emprestado, financiamento, que a empresa pegou, que a empresa teve que captar esse dinheiro para que ela possa investir, para que ela possa fazer com que funcione suas operações. E esse 87% de capital de terceiro que a empresa foi captar tem um custo para ela hoje de 13,44%. Compreendido? Aí, para a gente calcular o WACC, eu deixei o cálculo aqui embaixo para você, ó. É o percentual de capital de terceiro vezes o custo de capital de terceiro mais o percentual de percentual de capital próprio vezes o custo de capital próprio mais o percentual de capital terceiro vezes o custo de capital terceiro te dá o WACC. Perfeito? Vencemos o segundo passo. Vamos lá, não se desprenda daí não, continua comigo aqui. Tá? A gente já calculou o fluxo de caixa livre e já calculou o custo médio ponderado de capital. Agora a gente vem para o terceiro passo, que é definir a taxa de crescimento. Tá? Aqui é onde diferencia o bom analista do péssimo analista. Tá? Porque aqui, se você estimar que uma empresa vai crescer acima da economia, vai chegar no momento que o seu cálculo vai apresentar que a empresa sua vai estar acima da economia do seu país, coisa surreal, tá? Então aqui a gente vai precisar de duas taxas. A taxa de crescimento para 3 anos, tá? Eu utilizo o CAGR de 5 anos, de receita de 5 anos, que é a estimativa de receita para 5 anos, tá? A taxa de crescimento de receita, tá? O indicador de crescimento. E a taxa na perenidade. A taxa na perenidade a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos procurar primeiro a taxa de crescimento. A taxa de crescimento eu não coloquei aqui, mas ela está naquele sitezinho que a gente costuma olhar, que é o Status Invest, tá? Perdão, eu não coloquei aqui, mas vou colocar para vocês, tá? Quando você baixar a planilha, já vai estar aqui com o link do Status Invest. Então, quando você vir aqui no Status Invest, nós vamos lá em cima nos indicadores. Lembra onde eu falei que tinha muitos indicadores? Lá no iniciozinho da página. Tá? Você vai vir aqui, tem os indicadores. E dentre esses indicadores, ó, a gente tem o indicador de crescimento. Tá? O CAGR de receitas, ele tem aqui, ó, lá, ó. Opa, abriu uma propaganda, não tem problema. Tá? É a taxa de crescimento como é a taxa de retorno necessário do investimento. Tá? Quer dizer o quê? Esse CAGR aqui é o indicador de crescimento da receita em 5 anos. É um indicador bacana que a gente tem por curto prazo para a gente estimar o quanto essa empresa vai estar crescendo. Então, o CAGR de Cielo é menos 1,62, menos, negativo. Tá? Então, a gente vem aqui, tá vendo que não tem o percentual, então a gente coloca em decimal, então menos 0,02, tá? Ah, Fábio, por que você colocou 2? Porque a gente arredonda 6, acima de 6 a gente arredonda o próximo para 2, tá? Então, vamos lá. Depois a gente vai vir na taxa de crescimento da perenidade, tá? O que é isso? É o quanto a empresa vai crescer na perenidade. A empresa, a gente compreende a empresa como uma empresa perpétua, como uma empresa que vai durar a vida inteira. Então a gente precisa saber o quanto essa empresa, que a gente precisa estimar o quanto a gente espera que essa empresa cresça. Só que o que acontece? Eu não posso chegar aqui e colocar 10%. E se o país crescer 0,5%? Está entendendo o que eu estou te falando? A sua empresa vai estar crescendo muito mais. Você está estimando que a sua empresa vai crescer muito mais que a sua própria economia, algo que é surreal. Então, o que eu particularmente gosto de ver nesse dado? Eu gosto de ver o PIB. Eu gosto de ver qual que é a estimativa de crescimento do nosso PIB, tá? Para me ter uma noção
do que o país vai crescer, do que é estimado que o país vai crescer, para que eu possa pensar no que eu quero, no que eu estimo que a minha empresa que eu estou querendo investir vai crescer também, tá? Então aqui nós temos aqui, eu deixei indicado para você a carta de conjuntura do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tá? Você vai entrar aqui no site, você vai ver, ó, visão geral da conjuntura, tá? Conjuntura, olha lá, ó. O IPEA reavaliou a projeção do PIB interno, uma revisão de 2,3 e para 2024 a previsão é 2%. Então, se a previsão de crescimento do PIB é 2%, como que você vai pensar num 5% para sua empresa? Tá? Então, tenha isso em mente. Nunca estime que a sua empresa vai crescer na perpetuidade, na perenidade, mais do que a sua economia. Perfeito? Então, sabendo que a estimativa para 2024 é 2%, o que eu posso fazer? Eu gosto, isso é um dado que eu gosto de utilizar. Eu gosto de pensar, de estimar que as empresas que eu invisto irão crescer 50% da economia do país. Perfeito? Então, se a economia vai crescer 2%, eu estimo que a minha empresa vai crescer 1%. Perfeito? Compreendeu o que eu passei para você? Então, se a empresa crescer acima, se você estimar que ela vai crescer acima disso aqui, você vai criar uma distorção absurda no seu cálculo, certo? Então, sempre pense na sua empresa. Eu gosto de pensar a minha empresa crescendo 50% da minha economia. Eu acho que é um dado bem aproximado, bem bacana. Perfeito? Vencemos o terceiro passo. Fácil, né? Tranquilo? Vamos para o quarto passo, que é o número de ações da empresa, onde eu encontro. Tá aqui o link, Status Invest. A gente vem aqui no Status Invest, tá? A gente baixa um pouquinho aqui, para a gente dar uma olhadinha nos dados da empresa. Vamos encontrar aqui. Ver se está para cima, tá? Acho que está para baixo. Tá, vamos lá. Não estou cortando para que você veja exatamente. Perfeito, chegamos no número de papel, tá? Então, a gente tem aqui 2.716.815.061 papéis, tá? Então a gente vai levar esse número para lá. Vamos lá, vamos aqui. 2716, vamos voltar lá. 815.061. 815.061. Tá aqui o valor. Quando você clicar no valor aqui, ele já vai te apresentar o cálculo aqui. Aqui, no quinto passo, eu deixei todo automatizado para você, mas os cálculos estão aqui, tá? Do lado, se você quiser fazer à mão. Vou falar aqui, vou falar para vocês aqui o cálculo. No ano 1, a gente vai pegar o fluxo de caixa descontado e vai dividir 1 mais a nossa taxa de desconto. A gente vai, o ano 1, a gente já tem o fluxo de caixa, a gente só vai fazer a taxa de desconto. No ano 2, a gente tem que trazer esses valores a presente. A gente tem que estimar os valores do fluxo de caixa trazendo a presente. Então a gente faz o fluxo de caixa do ano 1 vezes a taxa para 3 anos, que a gente obteve aqui em cima, certo? Dividido por 1 mais o custo ponderado de capital, como é do segundo ano elevado a 2. O mesmo procedimento para o ano 3, que a gente utiliza o fluxo de caixa do ano 2. Na perpetuidade, que é a perenidade, a gente faz o cálculo um pouco mais elaborado, tá? Então a gente faz o fluxo de caixa livre do terceiro ano, trazido a presente, como a gente já fez o cálculo, vezes 1 mais a taxa da perenidade, que é o que a gente estimou aqui, 50% do crescimento da economia, que é 1%, tá? Dividido pelo custo médio ponderado de capital, menos a taxa da perenidade, tudo isso dividido por 1 mais
o custo médio ponderado de capital elevado a 4, porque já configura um quarto ano. Esse valor vai te dar um valor aqui, tá? De 13 bilhões 839 milhões 979 mil e 14 reais com 44 centavos. Como que eu faço? Cheguei aqui no fluxo de caixa descontado, estou fazendo à mão. Como que eu vou achar o preço de por ação? Eu vou pegar o valor do fluxo de caixa descontado e vou dividir pelo número de ações, que é o que a gente colocou aqui em cima, ó. Tá? Vocês vão ver aqui quando vocês clicarem aí na planilha que eu fiz o cálculo, tá? Aqui, depois para esse cálculo aqui do fluxo de caixa descontado, para mim encontrar ele, eu vou somar esses valores que eu encontrei aqui, do ano 1, ano 2, ano 3 e na perpetuidade, que eu vou chegar nesse valor. Você vai ver que quando você clicar nele, tá vendo aqui em cima, ó, que eu multipliquei por 1000, foi exatamente para que a gente pudesse tirar os zeros daqui e pegar como está lá no site, para facilitar para você. Aí você dividindo esse valor do fluxo de caixa descontado pelo número de ações, ele vai te dar o valor justo por ação baseado no seu fluxo de caixa descontado. Pessoal, é um pouco complexo, tá? Mas eu acredito que dessa forma que está aqui, ficou bem simples. Eu indiquei exatamente aonde se está os dados, como pegar esses dados, como inserir os dados. A parte dos cálculos eu deixei automatizado para você na tabela, tá? Eu vou te disponibilizar essa tabela do jeito que está aqui, ó, do jeito que você está vendo aqui. O que eu fiz aqui, eu vou disponibilizar para você. Eu vou inclusive salvar aqui, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Essa tabela com todos os dados para que você tenha referência. Se você quiser, ó, você vem aqui, copia essa planilha, faz uma cópia dela aqui, faz de um outro ativo que fica interessante também, fica bacana, tá? Para você, para o seu aprendizado, e você também já vai ver um outro fluxo de caixa de uma outra empresa. Caso você aí tente fazer, não consiga, tira a dúvida comigo, deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários, que nós vamos estar tirando a dúvida, a gente vai estar conversando. Se alguém quiser que eu explique esses indicadores que nós utilizamos aqui, esses dados que nós utilizamos aqui, fala para mim aí, pergunta sobre o indicador, ou se vocês preferirem um vídeo eu explicando indicador por indicador, variável por variável aqui, a gente explica também, não tem problema, tá? Mas fala para mim, conversa comigo aí nos comentários. E você que quiser que eu faça o cálculo do preço justo do ativo que você aí está pensando em investir, fala também, comenta aí no comentário, tá? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série que nós vamos fazer, fazendo o cálculo do preço justo das ações da bolsa, listadas em bolsa, tá? Então, se você quer aí que eu faça o cálculo, Fábio, nossa, eu queria saber muito o preço justo de Petrobras. Fala para mim aí nos comentários, que na medida do possível a gente vai fazendo os vídeos, eu vou tentar atender todo mundo, a gente vai fazer os vídeos do preço justo de várias ações. O intuito aqui é fazer com que você aprenda e tenha nas suas mãos um dado que vai te ajudar nos seus investimentos. Certinho, pessoal? Agradeço você ter acompanhado até o final. Reafirmo, essa planilha está nos comentários aqui embaixo, no comentário não, perfeito, na descrição. Se alguém tiver dúvida, tira e vamos conversando. Vai colocando para mim aí, vai pedindo ações aí embaixo, preço justo de ações aí. Fala a empresa que você quer, que nós vamos fazer no próximo vídeo. Certinho, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Fui!